A internet mudou completamente as nossas vidas. Nossa, mudou demais. Primeiro porque a gente se conheceu pela internet. Se não fosse a internet... A gente não estaria aqui hoje se não fosse a internet. É verdade, viu? A gente se conheceu lá no bate-papo da UOL. Gente, bate-papo da UOL. Alguém lembra disso? Gente, a UOL até já Qual fez entrevista. era o seu nick no bate-papo da UOL? Isso. Mas então, a gente se conheceu no bate-papo da UOL. Tem até matéria da UOL sobre isso. Tem, verdade. E, além disso, nossos filhos vieram também. A primeira mensagem que a gente recebeu foi pela internet. Não, a internet está presente ali. Foi, totalmente. A internet está totalmente presente, tanto no nosso início de relacionamento, como no conhecer dos nossos filhos. Sim, e dos 4 filhos. Porque Exatamente. tem um Akinzinho que veio depois, que a gente vai falar sobre ele. E que também foi por causa de uma mensagem na internet que conseguiram achar a gente. Exatamente. Né? E conseguiram achar a gente porque a gente está na internet desde 2022. E a internet mudou nossas vidas por conta de que a gente começou a trabalhar com a internet. Não era nosso objetivo. A gente não tinha isso como objetivo de vida. Não. Mas as coisas aconteceram de um jeito que a gente vai falar sobre isso hoje. Mas antes, se você não me conhece, quem que é esse cara aí? Tá falando que vive da internet, mas eu nem conheço esse cara aqui. Eu sou o Lucas, e quem é você? Eu sou o Carlos. Então, já se inscreva no canal se você não é inscrito, já ativa o sininho para receber os próximos vídeos, já deixa seu gostei e o que mais? Comenta aí o que você quiser comentar, só não xinga a gente, por favor. Fique à vontade aí nos comentários, tá? Já vai comentando aí, comenta também, se a gente vai falar sua profissão, comente sua profissão também, vai compartilhando onde você é. Você trabalha hoje. Muito legal, né? É muito legal saber, sim. Então, porque antes da gente trabalhar aqui na internet, a gente também tinha outro trabalho. Sim, nós éramos professores, nós somos professores, mas não estamos em sala de aula. Exatamente, eu sou pedagogo. Eu trabalhava com redação, né? Formado em letras. Chatinho, mas tudo bem, deixa isso pra lá. Não, garoto. Não vamos entrar nesse assunto, não. Língua portuguesa é complicado, né? É complicado. É complicado, gente. Olha... E você, já pensou em trabalhar com a internet? Você já teve essa vontade? Já tentou alguma vez? Porque eu já tinha tentado antigamente e já desisti muitas vezes. A gente tinha até um canal antigo, né? Inclusive, a internet, sabe o que a internet me trouxe? A minha formação profissional. É verdade, eu ganhei bolsa de 100% por causa da internet. Fala. Eu fiz um vídeo pro YouTube falando sobre minha experiência que eu estava estudando na Estácio. Em EAD. E aí, a Estácio me convidou, foi em EAD. E a Estácio me convidou pra quê? Pra ir lá conhecer. Pra conhecer a Estácio. E quando eu cheguei lá, eles fizeram estúdios, muito legal. Os estúdios de gravação, os professores, né, os mestres. E aí, eles chegando lá, me surpreenderam com uma bolsa de 100%. Gente, o Lucas teve... Por causa de um vídeo na internet falando muito sobre minha experiência. O seu primeiro recebido, né, amor? Foi o primeiro. O primeiro recebido foi uma bolsa de estudos, verdade. A gente nem sabia, porque a gente não sabia sobre isso. Recebido, né? Um recebidão, muito né? bom, né? Porque eu me formei e todo o dinheirinho que depois a gente teve também foi por causa da minha formação. Nossa, fez muita diferença. Fez muita diferença. Gente, então, a internet e nessa época eu também falava sobre como era estudar no meu curso, que era também semipresencial, e não só na isso, UERJ. Você falava também como era morar na praia. Eu falei 2 vídeos, né? Mas deve ter gente que conheceu, porque os seus vídeos viralizaram. Não, foram muito bem. Naquela época eu achava, nossa, 100 mil visualizações, arregacei. Mas é muito até hoje. Não, sim, mas naquela época eu falava, meu Deus, isso aqui é muito, muito, muito incrível. Mas mesmo assim, a gente não trabalhava com isso e a gente não desenvolveu mais. A gente só gostava sempre de mexer com a internet, com vídeo. Né? Até porque eu sempre trabalhei com essa questão, tanto de som, que eu sempre gostei muito, tanto é que eu virei DJ, e depois a gente se desfez disso, que a gente já contou em outro momento. E também como designer gráfico, né? Eu trabalhei já há muito tempo com meu pai, com meus pais, que a gente já contou também nos outros vídeos, e eu fazia essas coisas, né? De mexer em imagem, de criar logotipo e tudo mais. Sim, e eu queria ser apresentador de TV. Então tudo hoje a ver, eu tô gente. aqui, tô apresentando o meu próprio canal. Tudo a ver. E aí, né, o que acontece? 2022, a gente tinha acabado de passar pela pandemia, tava ali todo mundo voltando à sua rotina. Verdade. A gente tava já trabalhando na educação. Nossos filhos já tinham chegado já há mais de um ano e meio. Um ano e meio, né? Foi 2020, metade. 2 anos já. Fazia mais de 2 anos. Isso, não, já tá no final. Começou sim. Mas aí em 2022, a gente tava nessa onda aí de trabalhar, né? Eu já tava na escola trabalhando também, sendo professor, Lucas também. Quando no final do ano... Isso, né? A gente já gravava, eu gravava né? conteúdo sobre língua portuguesa, mas com dicas para redação, porque eu sempre fui especializado em redação. E você gravava conteúdos como professor. Então, sua experiência na sala de aula... Como pedagogo, né? Mas é mais uns memes. Mais uns memes. E aí eu
Nessa época, em 2022, tava rolando aquele meme do Rico Snob, lembra? Era muito legal. Eu me divertia mais pra gente se divertir, né? Sim, os vídeos eu fiz uns 2 ou 3 dele, assim, e acabou que um que eu fiz viralizou por conta dos nossos filhos, por conta da nossa composição familiar. Pai Snob. Pai Snob. Por quê? Porque, gente, vocês lembram do Rico Snob, né? O Rico Snob falava assim, só pra vocês saberem, e falava alguma coisa como se fosse muito rico. Eu troco de jatinho todo mês, uma coisa assim. E aí eu fiz o Pai Snob, porque naquela semana os nossos filhos tinham acabado de ser destaque na escola. Ou seja, eles foram um dos melhores alunos na sala de aula deles. E eu fiquei muito feliz, os três. A gente ficou muito feliz, porque vocês que acompanharam aqui a história deles, Sim. e a nossa história, eu acho que vocês vão entender um pouquinho da nossa alegria. Da nossa felicidade. Não, a gente ficou tão feliz, gente. Porque, gente, eles chegaram sem alfabetização, tinha muita dificuldade em entender coisas bem simples, como contar até 10 e tudo mais. A gente contou sobre isso pra vocês. O nosso filho Edgar tinha dislalia, não conseguia se comunicar direito. Gente, então a gente ficou numa felicidade. Gente, você tem noção? Eles estavam no primeiro ano praticamente na escola e eles foram destaque. Isso também ajudou muito a autoestima deles, né? Não, foi incrível, gente. Eles se sentiram muito bem com isso. E aí, você... Aí eu fiz o vídeo. Aí eu peguei assim e falei assim, o Lucas estava trabalhando nesse dia. Eu trabalhava todos os dias nessa época, né? E eu trabalhava meio período só. O Lucas era período inteiro e ainda tinha noite que às vezes ele ficava no curso de redação. Verdade. Então ele trabalhava muito, muito. E eu trabalhava meio período porque eu estava como concursado lá na cidade de Araruama. E aí eu peguei o celular. E o celular nem era um celular bom, gente. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, vou começar, eu tenho que ter um celular top. Nem era. Era um celular assim, qualquer, simples. E aí eu peguei o celular e eu fiz, só pra vocês saberem, os meus filhos foram destaques na escola. E mostrei um pouco deles. E com os nossos filhos. Né? Com eles. Né? Só tinha eu nem aparecia no perfil dele, ele não aparecia no meu. Não, o pessoal nem, a gente era bem... A gente era... meio, como que a gente pode falar? A gente escondia um pouco a nossa relação. Das pessoas, assim, né? Porque a gente morava no interior do Rio de Janeiro. A gente já tinha filho, a gente já estava muito tempo junto, mas mesmo assim era uma vida mais reservada. Assim, né? A gente não aparecia, ninguém, assim, a gente não chegava na escola e falava, eu sou casado, tenho filhos, tanto é que ninguém sabia. Ai, gente, que coisa horrível, né? Isso é horrível. Não, é a sensação também que você vive, é horrível. Não, isso era uma realidade que a gente vivia. E que eu não gostava nem um pouco. Por isso que a internet mudou as nossas vidas. Por quê? Porque a partir daquele vídeo, de certa forma, viralizou um pouquinho. Viralizou, tipo assim, saiu eu tinha, tipo assim, saiu dos 50 seguidores. 100 seguidores. Foi pra, tipo, 200 views. Não, foi acho que pra alguns mil, eu não lembro quanto que foi. Foi alguns mil, assim. Foi. E eu não lembro quantos foram. E esse vídeo viralizou de uma forma negativa. Muito comentário Teve negativo. Muito comentário preconceituoso. Do tipo racista. Porque, assim, como os nossos filhos são negros e eu sou branco, a pessoa tava um monte de comentário assim, alguém pulou a cerca, meia-noite eu te conto, sabe? Essas coisas assim, alguma coisa aconteceu. Então. Alguém aí fez alguma coisa de errado, alguma coisa não tá certa. Cheio de preconceito. Sim, e aí também a gente não vivia com isso no nosso dia a dia. Tinha noção disso. Então, esse já criou um impacto assim meu Deus. O que é isso? Tipo, as pessoas são assim, né? Tipo, nesse nível, porque a gente sabia que as pessoas eram. Mas, tipo, foi muito, com umas coisas absurdas. Assim. Aí, o que eu fiz? Respondeu? Eu respondi. Eu fiz um vídeo resposta. Eu peguei, sabe, lá numa rede que tem aí de vídeos curtos, eu peguei, fiz um vídeo resposta. E nesse vídeo resposta apareceu eu de novo com os nossos 3 filhos. Falando que não importava. Eu perguntando assim... o sangue. Importa pra você ser os pais, pra você ser o pai. Eu preciso ter a sua cor? Aí eles falavam, não. Eu preciso ter o mesmo tipo de cabelo que o seu? Não. Eu preciso ter o mesmo sangue? Não. Aí eu falei, pronto, tá vendo? Aí eu perguntei, Kathleen, você tem quantos anos? Aí acho que ela falou... 7, 8, não lembro agora. Não lembro agora também. Ela chegou com 5. Acho que tinha 7 ou 8. 7 por aí. Aí ela falou,
tantos anos. Eu falei, tá vendo? Uma criança dessa idade sabe isso e você aí não sabe sobre isso? Poxa. E aí esse viralizou também. A gente falou assim, precisamos porque falar existem sobre muitas isso. pessoas ignorantes. Sim. Porque pra mim isso pode ser só duas coisas. Ou ignorância ou maldade. Né? Então, ou a pessoa é ignorante, não tem informação, ou ela é maldosa mesmo, e ponto. Mas a gente queria falar então, e falar com esses que são ignorantes, que não tinham informação. Eu falei assim, nossa, a gente precisa falar sobre isso, porque é muito importante. Tem que ajudar a normalizar famílias como nossas, porque a gente representatividade, ela era muito pequena, hoje ela já é bem melhor, mudou bastante durante esses anos. A gente não tinha representatividade. Não tinha. Então, onde que a gente ia ver a nossa família, né, e conseguir se enxergar, como que a gente ia ver uma família de casal afetivo, de adoção, interracial, e que, tipo, que represente essa família amorosa, carinhosa que a gente vive. E aí você começou a fazer. Aí a gente começou a fazer uns vídeos. Aí eu lembro que o primeiro vídeo que eu apareci... Sim. Porque depois logo também a gente foi mudar o nome do perfil para Pais de 3 e tal. Mas o primeiro vídeo que eu apareci lá atrás. E também era nesse mesmo tipo de meme, só para vocês saberem. É a Kathleen que ela fala assim, só para vocês saberem, eu sou a rainha dessa casa. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Só para vocês saberem, eu sou a rainha dessa casa. Muito fofa, né? Muito legal esse meme, gente. É divertido e é atemporal, assim. Né? Porque a gente repetiu esse meme algumas outras vezes ainda, né? Ao passar dos anos. E sempre vai muito bem, porque, querendo ou não, a nossa família impacta de alguma forma, no sentido da sua formação. E a gente viu que era importante a gente começar a falar e mostrar que as nossas famílias existem. Né? E tanto importante. Que outro vídeo também, com o Edgar falando, só para vocês saberem, a nossa família existe, também viralizou muito. Né? E a gente foi percebendo através dos comentários que isso era necessário para que outras pessoas tivessem acesso a essa informação de representatividade de famílias como a nossa. E assim, não foi fácil, e não é fácil você dar a cara a tapa nesse sentido, porque até então tinha, acho que, pouquíssimas pessoas que a gente não tinha nem como referência, porque a gente não tinha contato, né, não tinha, não seguia, a gente não se achava assim tão fácil na internet. Então a gente começou também a colocar nossa cara, mas ao mesmo tempo com um certo receio, um certo medo do que poderia vir por causa da sociedade. Né? E aí, nesse vídeo que o Lucas apareceu a primeira vez, com a Kathleen dizendo que era a rainha da casa... Esse viralizou... Quantos? 10 milhões de visualizações. 10 milhões de visualizações. Para aquela época, então... Não, para qualquer época, é muita gente. É muita gente. E 10 aí, milhões viralizou de gente. Também na escola que eu trabalhava. Sim. E aí... os meus alunos descobriram que eu tinha filhos. Descobriram que eu era casado. O Lucas trabalhava lá já há 2 anos e ninguém sabia nada da vida do Lucas. Os alunos descobriram que eu tinha filhos, que eu era casado, todo mundo da escola. E aí... Todo mundo achou legal. A gente teve teve uma surpresa boa. Foi. Mas eu já tinha conversado com os responsáveis pela escola que eu trabalhava, tal, né? Eu tinha chamado já no privado. Na DM da escola. Na DM da escola pra poder conversar e tal. E eles, tipo, super me apoiaram, né? Me receberam bem, mas eu tava muito preocupado também com a comunidade escolar. Porque lá tinha crianças, adolescentes. Sim. E aí, como que isso ia ser recebido? Porque a gente sabe que em escola particular, os pais... Que paga, que manda. Mas lá eu tinha a proteção, de certa forma, da coordenação. Eles ficaram sempre do meu lado nesse sentido. E isso é muito triste, gente. A gente dá risada, a gente fala de um jeito assim, às vezes bem-humorado, mas isso não devia ser assim, né, gente? Não. Essa questão de ter que dizer ou ter que esconder. Eu acho que esses dois lados estão errados. A gente não tem que falar nada e a gente também não tem que esconder nada. A gente tem que simplesmente ser o que a gente é. Só ser e pronto, né? Esse deveria ser o padrão, assim, sabe? Mas infelizmente ainda parece que existe uma necessidade de algumas pessoas de questionarem e a gente tem que declarar. Se a gente não declarar, nossa, você mentiu para mim. A pessoa é obrigada a sair do armário. E quando você saiu do seu armário sendo hétero, né? Pois quem que fala assim, oi gente, tudo bem? Eu me chamo tal pessoa e eu sou hétero, tá? Ai, gente, Ninguém pergunta, né? Ninguém quer saber. Agora, a questão da internet,
voltando a esse ponto, a partir daí, algumas marcas começaram a procurar a gente. Verdade. E a gente não sabia o que fazer. Por quê? Porque nós éramos professores. Nesse e mundo, assim, nosso gente... intuito maior com a internet era a gente levar informação. Era né? A gente trabalhar, de certa forma, como professor, mas não num tom professoral. Sim. Aqui, tipo, não é falando que a gente tá certo, ensinando. Sim. É falando sobre experiência e aprendendo com outras experiências. Verdade. A gente sempre quis isso como objetivo. Então a gente quis trazer, de certa forma, isso pra cá. E aí a gente começou a ser procurado por marcas. Sim. E a gente não sabia o que fazer. Falando assim, como assim? Porque a gente começou a ganhar muitos seguidores muito rápido, né? Foi. Então a gente foi 10 mil seguidores, daqui a pouco tinha 15, 20, 50, 60. Foi muito rápido. Foi. Né? E foi justamente a gente trazendo essa nossa essência como família bem-humorada, trazendo questões importantes de interracialidade. Então, por isso que eram muito importantes. Porque quando a gente falava aqui sobre questões raciais, a gente estava aprendendo sobre isso. Exatamente. Quando a gente falava sobre ser um casal homoafetivo, a gente aprendia mais ainda sobre a realidade, por causa dos comentários que vinham. Então, sempre foi uma questão também dessa, e apesar de existir muitos comentários negativos e preconceituosos que a gente começou a receber, maioria. Por outro lado, existia muitos outros comentários de incentivo, de acolhimento, de amor mesmo. De amor, assim, de dizer assim, nossa, que legal, tipo, começaram a surgir pessoas, que são a grande massa dos nossos seguidores, dizendo que isso era importante ser dito, que era importante ter a nossa família ali como uma família possível, né? E ajudando a gente, assim, a criar uma comunidade. Então, né, seguidores que se conhecem, seguidores que vão indicando um para outro. Sim. Às vezes a gente encontra uma pessoa, às vezes assim, na rua e começa a contar nossa história, aí a pessoa vai, então passa aí para seguir. Nossa, sei lá, 300 pessoas seguem vocês. Muito legal. Né, não é? E aí vai vendo isso e vai tendo uma comunidade ali. Então Exatamente. É legal. E a partir daquele momento, com a chegada também dessas marcas, questionando a gente sobre trabalhos, né? Se a gente fazia, qual era o valor que a gente cobrava. Então a gente não tinha a mínima noção de nada do que era. A gente nunca assim, teve essa noção, né? Nunca. E aí, outra coisa importante que estava acontecendo naquele momento, que a gente nunca tinha tido, era a visibilidade e voz. E como eu sempre fui muito tímido, tanto que eu já falei pra vocês que na minha adolescência, eu queria fazer teatro, mas logo depois desistia. Eu queria fazer aula de canto, desistia. Queria tocar instrumento, desistia. Gente, a única coisa que eu terminei na minha vida foi meu ensino médio, minha faculdade, e só, porque... Aí nem foi pela minha falta de querer, porque tipo, eu meio que ficava triste e chorava por eu não conseguir fazer essas coisas. Foi por realmente eu ter medo da sociedade, medo do que eu pensar, sabe? Então, eu acho que foi muita pressão em cima de mim, de certa forma, porque eu era visto na minha família como o garoto exemplar, e todo mundo achava que eu era hétero, e meu filho tem que ser igual ao Lucas, porque eu tirava nota ótima na escola, era ótimo aluno, não respondia, enfim. Então, eu era o modelo e eu via muito isso, e isso também fez mal pra mim. Nossa. E aí, isso me fez muito mal. Então, gente, olha, isso aqui é importante, né? Às vezes a gente elogia demais os nossos filhos e cria um modelo exemplar e carregar esse peso, esse fardo, isso desde pequeno, desde pequeno, porque eu era aquela criança que, tipo, meus pais estavam sentados... É verdade. Fofo, né, gente? Fofo. Não, meus pais estavam... Olha essa carinha de gato de botas. Isso eles falam sempre. Meus pais estavam sentados à mesa e, tipo, eu tava do lado... de boa. Então, tipo, eu não causava nada disso. Aí as pessoas não entendem que cada criança é uma criança. Sim. E que talvez desde ali eu já sofria internamente. E ficava quieto justamente. Por isso que ficava quieto pra poder... então. Né? Ele era a criança educada, a criança quieta, a criança bem fofinha, só que na verdade era a criança que estava oprimida. Olha só como é tenso isso, né? É tenso, eu tô então, às vezes, nem tudo é o que parece, né, gente? De nervoso. Mas então... Cuidado com isso também, né? Vamos nos atentar mais a isso. Aí, por causa disso, eu desisti de várias coisas que eu queria pra minha vida. E hoje eu tenho o que eu quero pra minha vida, né? Depois de 30 anos. Eu. Também, né, mozão? Também, né, mozão? Você, nossos filhos, nossa família. É verdade, tô zoando. Ter voz aqui, quem tava sobre ter voz. Então, né? isso é muito louco, porque a gente era esse casal que
na frente das outras pessoas, a gente tomava muito cuidado porque a gente foi muito oprimido. Né? A gente passou por um processo de autoconhecimento muito grande, né? Porque a internet trouxe essa abertura de mostrar e de falar o que a gente quiser falar. E isso é um mundo que a gente não conhecia, né? De possibilidade, de abertura, de liberdade que a gente não conhecia. Ter voz é uma questão de muita responsabilidade também. Sim. Então, ao mesmo tempo que traz, pelo menos pra gente, porque a gente é pessoa responsável no dia a dia, né? Então a gente sabe a responsabilidade que a gente tem e do que a gente fala aqui, do que pode causar na vida das pessoas. O que repercute, então, né? Onde tem atinge. Que ter muito cuidado com isso e uma responsabilidade também social nesse sentido. Sim. Né? Porque muitas pessoas, infelizmente, não têm. E inclusive, é um ponto a se destacar que essa responsabilidade também se desdobra nas crianças e adolescentes que têm acesso a redes sociais. Porque muita adolescente, muita criança segue a gente nas nossas redes. A gente percebeu isso. A gente foi uma vez a um parque de diversões, não foi? Foi. E a gente foi no bate-bate, né, no carrinho de bate-bate. E um monte de gente, criança vindo falar com a gente. Criança. Isso lá no começo. A gente não faz nenhum tipo de vídeo fora. Conteúdo assim. Aqui que a gente fala mais abertamente sobre diversas outras coisas. Né? Mas nas nossas outras redes sociais, de vídeos mais virais e tudo mais, são conteúdos mais familiares, conteúdos bem-humorados. Mesmo assim, o que me preocupa é que, mesmo não tendo problema... nosso conteúdo não tem problema, mas existem muitos outros conteúdos. E adolescentes não deveriam estar... Né? A gente fala criança e adolescente porque a maioria ali tem uma faixa etária que vai na adolescência, né? Começa na adolescência. E mesmo assim os pais nem sabiam que seguiam a gente. E não olham, sabe? Uma coisa também é o pai acompanhar junto do filho, né? Então, muitas coisas a gente assiste junto com a Catherine, por exemplo. Porque a gente vai conversando sobre os temas e tal. Tudo bem, tudo certo. Até mesmo os pais que mostram, falam, o perfil deles, é um perfil saudável. Aí tem o aval do pai ou da mãe ali. E aí tudo bem, né? Mas a questão é de pais que nem sabe, o que o filho está fazendo na internet. Isso é perigoso. Isso é perigoso. E a gente pode falar sobre isso porque a gente tem, tema, né? A gente tem muito conhecimento, muito conhecimento sobre controle parental. E muitas dicas para vocês também dicas importantes sobre isso, sobre a internet. Porque todas essas redes têm possibilidade de controle parental. E, gente, cada rede tem uma idade adequada também. A gente tem que saber respeitar isso. Sim, e aí quando você coloca esses filtros, conforme a idade do seu filho, a chance dele acessar alguma coisa que não é para ele é muito menor. É bem melhor ser assim, né? Não é? Pois é. Mas voltando aqui no nosso assunto da internet, dessa nossa possibilidade de ter voz, de estar aqui hoje, podendo falar com vocês. A gente começou, logo depois as marcas procuraram a gente começou a trabalhar. Sim, começou O que é trabalhar com a internet? Trabalhar com a internet é a gente se conectar com marcas e começar a fazer conteúdos para essas marcas. Sim. Né? Então a gente usa a nossa voz para se conectar com marcas que tem um ideal ali que a gente acredita, então que a gente usa no dia a dia, né? Porque isso é muito importante. Sim. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre o quê? Qualquer produto. Qualquer produto que a gente utiliza para fazer uma limpeza da nossa casa. Porque a gente faz limpeza. Sim. A gente, inclusive, olha só, a gente é pessoa real, a gente faz limpeza. Sim. Não é aquelas pessoas tipo que, sou famosa, mas que nunca usou pano de limpeza. A pessoa nem usa mais o sabão em pó, nem sabe colocar na máquina, porque tem pessoas que fazem pra ela e tá lá fazendo. Enfim, exatamente. Tudo bem, eu entendo que tá relacionado ali com a imagem, que a imagem da pessoa vale muito. Mas é o seguinte, a gente trabalha com essas marcas que a gente acredita. E hoje esse é o nosso trabalho. Sim, então, o que aconteceu? Com o chegar dessas marcas e começou a surgir trabalho, a gente falou, nossa, o que é isso? O que é isso aqui? Como assim? Paga pra fazer isso? É mesmo? Né? E de certa forma... Paga bem? É diferente Nossa. essa questão do valor de estar Como em assim? sala de aula. Como que eu posso, ganhar... E um dia o que eu trabalho o mês todo? Um dia, um mês todo, eu diria que até mais. Alguns meses. Isso naquele momento. Isso que aconteceu, a internet aconteceu, foi em agosto de 2022. Talvez ainda depois, assim. Não, a viralização foi em agosto de 2022. Sim, mas as marcas chegaram E as marcas chegaram perto do final do ano, desse mesmo ano. Porque a gente já estava com alguns 1.000 seguidores aí, uns 30, eu acho, 40, alguma coisa assim. No final do ano, E aí, virou o ano e a gente já tinha feito umas 2 marcas. Já. E aí, quando a gente começou a trabalhar com essas marcas, pagando super bem
pra nossa realidade da época, tá, gente? Nossa realidade da época, principalmente a minha como professor lá. Tipo assim, só pra vocês terem uma ideia, sei lá, você trabalhava uns 3 meses e era o valor de um trabalho. Né? Então, pra gente isso era... Tipo, era muita coisa. Como assim? Vou trabalhar 3 meses... Tipo, e vou ganhar com eu só trabalhar um dia. Na verdade não é um trabalho de um dia, porque daí também é um cálculo errado. É toda a construção da comunidade, todo o engajamento que você está tendo todo dia. Sim. Então é um trabalho, também que é complicado, porque também você vai pensar também se você não vai ter o dinheiro certo no próximo mês. Como então, qualquer empresa. É uma empresa, né, então gente? Tem muitas coisas assim que passam na cabeça também. Mas, realmente, era muito mais nesse sentido. E aí isso começou a mexer com a gente. Mexeu com a gente pensar o que a gente faz, né? E a internet começou... muito, porque isso pode melhorar. E aí a internet começou a tomar uma grande parte, assim, da nossa rotina, no sentido de disputa com o nosso trabalho. Né? Porque também tinha se tornado um trabalho, porque a gente estava recebendo por isso. Não por todos os vídeos, né? Mas pelos vídeos que eram patrocinados ali pelas marcas. Sim. A gente estava tendo uma oportunidade que muitas pessoas não têm. E tem pessoas que trabalham anos tendo. Então, já que a gente teve essa oportunidade, a gente pensava muito, olha, a gente tem que aproveitar. Temos que aproveitar. Por quê? Porque não é todo mundo. Tem gente que trabalha muito bem na internet, que eu sei vídeos, que fazem vídeos e tal, e que não tem essa oportunidade. Porque é tudo muito... Né? O nosso foi acontecendo de um jeito... Foi muito natural, não foi pensado, sabe? Então a gente tem que entrar nessa oportunidade, aproveitar ao máximo a oportunidade, e que foi isso que nos trouxe até agora. Assim, né? Aí que aconteceu? Logo em seguida, alguns meses depois, isso foi em 2022, em maio de 2023, eu pedi minha exoneração da... Olha, minha mãe falou assim, você tem certeza, filho, que você tá fazendo? Sua mãe ficou, ela falou assim, você não acha melhor esperar um pouquinho? Eu falei, não, mãe, eu vou me dedicar... Tá dando tudo certo. Porque também as coisas não estavam começando a encaixar, no sentido de que a gente estava pensando nos conteúdos da internet, mas ao mesmo tempo eu estava pensando só em redação, qual vai ser minha próxima aula, qual vai ser o planejamento, embate corrigir prova, corrigir prova, como que eu vou me dedicar para cada aluno. Mas você ainda ficou o ano todo, né? Não, mas fiquei naquela, né? Porque eu tava quase pirando ali, quase pirando. Tanto que quando eu fui sair, eu mandei uma mensagem lá pro coordenador, coitado, soltando as frangas assim, né? E aí ele falou, Lucas, amanhã a gente vai conversar. Não, né? A gente sempre ficou foi todo. Foi agosto, foi julho. Gente, olha, junho pensando, que eu olha saí. Que loucura. Não, foi julho que eu saí. Olha que loucura. Em agosto de 2022 aconteceu a internet. No final do ano... Foi maio que você saiu? Final do ano. No final do ano, a gente começou a trabalhar com a internet. Em maio de 2023, ou seja, 5 meses depois, eu já saí do meu trabalho. E mais 3 meses depois, o Lucas saiu do trabalho dele. Eu saí em julho. Então, 2 meses... férias para poder ser mandado embora, né? Por quê? Porque eu chamei lá o meu coordenador, aí eu falei um monte de coisa que eu não estava mais aguentando. Como, por exemplo, apesar de ser um lugar que me acolhia e que me dava o melhor ali, em questão salarial também, né? Eu ganhava igual... alguns professores que já estavam, muito tempo. Sim. Então, mas mesmo assim, eu não sentia a valorização que um professor merece. Igual eu estava sendo na internet. Sim. Na internet, além das pessoas ouvirem, tal, não ter essa se interessarem, questão, né? Se interessarem. Apesar que tem também muitas coisas que mexem com a nossa cabeça. Sim. Mas eu estava tendo voz, e qualquer lugar que eu ia, que a gente ia em família, a gente recebia carinho, amor, sabe? A gente tinha algum evento super bem recebidos. Verdade. Né? A família toda. Tem alimentação nos eventos, tem todo um carinho, todo um preparo. Né? Toda uma preocupação com a gente, com o nosso bem-estar. E aí eu ia à escola e eu não sentia a mesma coisa. Pois é. Então, essa é uma questão que... tem um evento na escola, aí não pagam o dia do evento, não te dão nada para você comer. Evento de fim de semana. Fim de semana ainda. Fora do horário de escola, né? Não pagam nem a gasolina para você no evento. Mas se você não nada. Se você não for, você é mal visto. Então. E aí, e isso nem era sobre mim. Porque se eu não fosse, naquela época, eu não seria mal visto. Mas, sobre a cultura. A cultura, sabe, dos lugares. Escolas, as escolas são assim. E aí era muito ruim, gente.
Então eu falei tudo isso, tal. Ponto. Fui demitido depois em julho, mas eu queria. Então foi tipo tudo... Deu tudo certo. Deu tudo certo pra mim. Certo. Aí a gente, tipo, só começou... Só não, né? A gente só está... Esse só é complicado. Acho que a mulher do RH deve ter até estranhado. Quando falou assim, Lucas, você tá demitido. Eu falei, tá bom. Tudo bem. Fazer o quê, né? É a vida, né? Poxa. Que pena. Acho que ela nunca viu alguém tão feliz. Isso mandaram embora. Mas porque ali, foi planejado, ali tava começando uma fase das nossas vidas muito importante. Sim. A gente ia se dedicar a uma coisa que a gente gosta de fazer, como eu disse. Sem contar que eu tava num lugar há muito tempo, então eu sabia que eu ia receber, quando eu fui demitido, que eu ia receber o valor que eu tinha lá de fundo de garantia, que era um valor muito bom, né? Para aquela época era muito bom. Sim. E aí a gente já estava juntando dinheiro também, porque o valor de publicidade já estava aumentando a nossa renda, né? Superior da nossa renda. Então já estava sobrando dinheiro. Sim, né? Coisa que nunca tinha acontecido. E aí isso foi dando mais possibilidades pra gente, pros nossos filhos. Aí os nossos filhos foram também para a escola particular. Sim, sendo que eles estudavam lá numa escola pública muito boa, mas depois quando virou pro 6º ano... Ia para uma escola já maior, com muita gente, e aí não ia ser igual aquela que a gente sabia que era muito boa. Então, e aí a gente preferiu ir para uma escola particular. A escola que tinha como opção não seria no mesmo nível da anterior, da pública. E aí foi para uma particular também, né? Mais simples, né? Mas que era também muito organizada. Sim. E aí, a gente fez o quê depois disso? A gente estava trabalhando só com a internet. Só não é só, tá, gente? É muita coisa, porque a gente trabalha todos os dias. A gente trabalha com a internet, tá? Sim. Muita gente pergunta, nossa, mas vocês trabalham do quê? A gente trabalha com a internet. Sim, gente, porque a internet, ela é um negócio. Existem duas coisas importantes no nosso conteúdo, que é um conteúdo real, verdadeiro, é um conteúdo de pessoas para pessoas. E mesmo quando a gente faz memes, por exemplo, são memes de coisas que a gente vivenciou. Sim. Ou que a gente acha engraçado no nosso dia a dia, não é? E tudo que tem um fundo de questionamento, tudo tem um fundo de provocação, talvez. Uma provocação num bom sentido. De fazer as pessoas pensarem, de fazer as pessoas olharem, 2 pais? Mas eles estão, tipo... A gente tá fazendo uma coisa bem comum do dia a dia. Mas só de estar nós dois com os nossos filhos... Isso já é um movimento social muito grande. Também. Então tem toda essa questão importante e também hoje é uma empresa. Também. No sentido de quando as empresas olham pra gente e falam assim, eu queria que vocês comunicassem a nossa marca, aí a gente tem um contrato, a gente tem CNPJ, a gente emite nota fiscal do nosso serviço. Sim, e lógico, a gente tem sempre o direito de falar sim ou não. Então, exatamente. A gente já falou vários não. Né? Já chegaram muitas propostas. Vocês sabem que essas coisas de joguinhos assim, isso chega direto, a gente nunca fez e nunca vai fazer um tipo de coisa, porque a gente tem um critério dentro da nossa família como seres humanos e como empresa. E não só isso. Algumas outras marcas também. Tem marca que a gente, tipo, não utiliza ou marcas que a gente não tá de acordo. Não faz sentido com a nossa não faz empresa, sentido. Com nossa família. Não, e tudo bem também, né? A marca tem que entender. Sim. E a gente tem que só fazer sobre aquilo que a gente, de certa forma, valida. Quando tem publicidade que os filhos aparecem, isso sempre tem alvará. Né? É necessário uma solicitação no Ministério Público da permissão da participação dos filhos em publicidade. Menores de idade não podem aparecer em publicidades sem alvará. Sim. Se a marca faz isso, ou se os pais autorizam, tá errado. Então a gente acredita muito nisso, a gente trabalha dessa forma. E hoje a gente trabalha com a internet. Mas a internet também trouxe uma outra coisa pra gente, Mozão. Trouxe. A gente morava em Araruama, no Rio de Janeiro. Sim. E aí trouxe uma necessidade, porque a gente começou a vir todo mês para São Paulo, às vezes 2 vezes por mês, para gravar publicidade ou ir para eventos. E isso estava desgastando a gente, estava tornando perigoso pegar a estrada. Dirigindo, e tava, tipo, isso é muito ruim para os nossos filhos. A gente vinha de sexta-feira e voltava no domingo. Muito cansativo, uma gente. Loucura. Cansativo, muito ruim. Então, a gente pensou assim, a gente é de São Paulo, a gente veio pra cá, a gente tem familiar lá, então vamos voltar para São Paulo.
E aí a gente decidiu voltar para São Paulo. No mesmo ano! No mesmo ano. No mesmo ano, 2023. 2023. Vocês têm noção que loucura? E é em outubro, amor. Você acredita que a gente fez isso? Não acredito. Eu pensei que era outro ano já. Não, a gente fez isso. Foi no mesmo ano. A gente é maluco. Meu gente Deus. é maluco. Não, mas sabe o que é isso? A gente acredita na gente mesmo. A gente sabe do nosso potencial. E a gente sabia que a gente estava fazendo o que era necessário ser feito. E é uma escolha assim de depois não se arrepender. Não. No sentido de aproveitar a oportunidade. Mas uma coisa assim, ó, que é importante a gente dizer. Eu amava morar na região dos lagos. Eu também. Eu tenho um carinho enorme pelos 10 anos que a gente viveu lá. Sempre que eu vou pra lá também me dá uma... sabe, um quentinho no coração, uma saudade. É muito verdade. Mas essa conversa da nossa mudança vai ficar pro próximo vídeo. Inclusive eu comuniquei meus pais que moravam lá. Meu irmão também, e aí muita coisa aconteceu. Gente, mas no próximo vídeo a gente vai falar... mudou. Tudo mudou, todos mudaram. Muita coisa aconteceu. E tudo no mesmo ano. Que badalo. Meu Deus, tudo no mesmo ano, amor. Gente, 2023 agora que você falou isso... Foi um ano da mudança. Eu acho que eu não cheguei a pensar. Foi muito rápido, a gente fez uma loucura. 2022, 2023 tava mudando. Meu Deus. Xarope. Então a gente vai contar porque São Paulo... trouxe muitas coisas pra gente. Sim, muitas coisas legais. A gente, deu um salto no nosso conteúdo, nas coisas que a gente viveu, na aproximação com a nossa família. Também já morava em São Paulo, então a gente já tinha conhecimento daqui, né? Sim. E a gente vai falar mais sobre isso no próximo vídeo. Então, se você gostou e não curtiu, porque também você ficou ali ligadinha, né? Esqueceu de curtir? Já deixa agora. Deixa eu gostei aí, né? E também, se não é inscrito, escreve, senão vai perder o próximo capítulo, que a gente vai falar dessa mudança aí pra São Paulo. Compartilha o vídeo com um amigo, né? Sei lá, no seu grupo aí. Compartilha, porque é importante. Vamos falar sobre adoção. Alguém quer ser aqui criador de conteúdo? Vamos também falar sobre isso aqui. Vamos compartilhar a experiência aqui embaixo, né? Deixa seu comentário. Você conhece alguma pessoa maluca igual a gente que faz isso acontecer? Você já fez isso? Não, tem muita gente que já fez. Tem gente que nunca mudou da mesma casa. A gente mudou de estado, depois em um ano mudou de estado de novo. Você conhece alguém que fez isso? Você mesmo já fez? Quando? Conta pra gente, compartilha essa experiência. Bom, a gente tá tendo comentários aqui até de outros países. Verdade, muito legal isso, então, gente. Um beijo pra todos vocês. Beijão. E até o próximo vídeo. Até São Paulo. A mudança da internet. Como que eu vou fazer essa mudança? Cadê? Uau! Sorrisão. Abraço, Luiz. Gente, a gente vai falar sobre mudança na internet, né? Você tá indo aí? É muita coisa pra falar sobre mudança na internet. Tem gente aqui ainda, será? Lógico que tem. Beijo pra você que ficou até aqui. Beijo.